Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel, da Rede Municipal de Ensino de Casimiro de Abreu. Hoje vamos falar com os alunos do 9º ano. Vamos falar de características genéticas ou transmissão de heranças genéticas. Para isso eu peço a atenção de todos que nós vamos conversar um pouco nesse slide e entender o que significa essa transmissão de características genéticas. Aquelas que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, tataravós, o que nos revela hoje como um ser humano, com as características que são apresentadas de uma forma externas e internas também, tá bom? Então vamos entender um pouco hoje? Então, antes da gente entrar no assunto sobre herança hereditária, né, nós devemos entender e diferenciar as características adquiridas. Por isso que tem a imagem de um fisiculturista aí mostrando seus músculos, né, desenvolvidos. Como eu disse, desenvolvidos. Quer dizer o quê? Teve muito trabalho de musculação, né, treinos pesados, que fez com que os músculos se desenvolvessem dando essa forma. Né? E o que acontece? Essa estrutura que foi criada pelos fisiculturistas ou atletas, né, jogadores de esporte como basquete e outros em si, né, futebol, ele leva à perfeição, né, as técnicas que são desenvolvidas ao decorrer dos anos de práticas. E esse desenvolvimento muscular, ele é fruto da prática no ambiente. Então essas características são adquiridas devido ao ambiente ter favorável para adquirir essas formas físicas, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Essas formas que foram adquiridas, elas não são herdadas, não vão ser transmitidas para os descendentes. Então, exemplo assim, o fisiculturista ou jogador de basquete como Oscar, será que realmente, por ele ter treinado bastante, ter desenvolvido a musculatura, ter práticas de lançar bolas certas na cesta, o filho dele vai nascer já com essa prática? Não, porque essas características que foram adquiridas é individual, é do indivíduo, é da pessoa e não altera geneticamente para ser transmitida, tá bom? Então essa é a explicação de características adquiridas para não confundir com aquelas que são herdadas geneticamente. Agora, vamos falar de características hereditárias. Quer dizer o quê? São as características que transmitem para geração em geração, através de quê? Reprodução. Então, a reprodução dos seres vivos facilita e desenvolve as características para ser herdadas, transmitidas. Então, nós temos aí cor dos olhos, estatura, que é a altura, né? Tipo e cor de cabelo. Isso é geneticamente transmitido para os indivíduos através da reprodução. Então, as características herdadas, transmissão, né, dessas características é através da reprodução que é possível. Continuando. Então, como se transmite essas características, né? Então, nós temos aí a interação do material genético. O material genético é aquele que fica no núcleo da célula. Né? Então, dentro do núcleo da célula, nós temos um material genético que chama de DNA, que contém todas as informações dos seres vivos, na forma de DNA. E o que significa DNA? Ácido desoxirribonucleico. Então, essa palavra enorme, né? Ácido desoxirribonucleico, é DNA, aonde nós temos fitas, onde que o DNA ele é trançado, né? Vocês podem observar que ele faz tipo uma hélice, né? Ele é trançado, né? Ele tem um giro e tem capacidade de se replicar. Né? Então, quando tem a reprodução, as células reprodutoras, que é o óvulo e o espermatozoide, quando eles se fundem, eles fazem com que
o material genético ele se une replicando, né? Formando uma quantidade necessária para formar o novo indivíduo. Então, o novo indivíduo só é possível quando tem essa união nesse material genético para ser replicado. Então, tá aí mais um detalhezinho sobre o que é DNA, né? Então, DNA mais a proteína são filamentos que são bem enrolados, né? A gente costuma dizer que são bolas de lãs, né? E nós temos nesses bolas de lãs estruturas bem condensadas e organizadas, né? Então nós temos a cromatina, que tem essa estrutura toda formada do DNA mais proteínas, tá bom? E vão se formando através das divisões celulares, onde forma as estruturas necessárias para diferenciar cada filamento desse amaranhado de DNA que está com as proteínas necessárias formando a cromatina. E aí, nessa mistura toda da cromatina, como está aí, ó, DNA em azul, né? Nós temos a mistura com a proteína, forma a cromatina, e essa cromatina ela se enrosca mais ainda, formando os cromossomas. Então tá lá, é a estrutura bem mais condensada das informações genéticas que nós temos, tá bom? Então tá ali o cromossomo, onde está representado tipo um X ali de vermelho, né? Então ali tem as características específicas desse indivíduo, que foi formado através da reprodução. Todas as células de um ser vivo possuem o mesmo número de cromossomas, né? Exceção, o que é diferente disso são os gametas. Então lembra que eu falei do óvulo e espermatozoide? Então o óvulo e espermatozoide ele vai ter a metade do que constitui o indivíduo inteiro de informação genética. Exemplo, o homem. O homem ele possui um total, daquele xizinho que eu falei com vocês, de 46 cromossomas. Então se a gente pega aquele novelo de lã, que está todo embolado, todo condensado e começa a dividir em X, né, que é possível, isso, que é através do estudo genético que possibilita a gente conhecer as características separadas do indivíduo, nós vamos ter 46 pares de cromossomas, 46 xizinhos daquele. Né? Mas isso é numa célula, tipo a célula que existe nos meus olhos, a célula que existe na pele, a célula que existe na minha musculatura, nos meus órgãos. O total de cromossomas é 46. Já as células reprodutoras, no caso masculino, vão ser 46 menos ou dividido por 23, que é a metade, né? Vai ser a divisão em duas partes. Então, nossa célula reprodutora masculina, espermatozoide, tem 23, que é a metade de cromossomos de uma célula normal do corpo todo. E na célula feminina, reprodutora, que é o óvulo, também vai ter 23, que é a metade. Por isso que ocorre a fecundação e ocorre a junção, formando um novo ser com um total de 46 cromossomas. Então tá aí. Lembra que eu falei dos xizinhos, né? Aí não parece muito X não, mas essa é a imagem real, né, de quando se faz o estudo genético para descobrir as características do indivíduo. Então tá a representação aí, né, dos pares homólogos, né, do cariótipo, e nós temos ali os cromossomos sexuais, par 23. E aí tem um detalhezinho, observe lá, ó, X e Y, o que isso vai representar no indivíduo herdar essa herança X, X e Y. E aí, o que vocês acham? Vamos entender quais seriam as consequências, né, de quando tem X e X e X e Y, que são os cromossomas. Então tá lá, cromossomas, metade, né, fornecida pelo pai, conforme eu falei, e a metade pela mãe.
ocorre a fusão desses gametas, 23 mais 23, formando um novo ser de um total de 46 cromossomas. Olha a imagem do lado mostrando o espermatozoide com encontro ao óvulo, fazendo a fecundação. E aí, lembra que eu falei sobre a questão do X, do Y? Então agora a gente vai entender o que significa isso, né? Desses cromossomos, no caso para formar menino, vai ser X e Y. Então o cromossoma XY, tendo naquele conjunto dos 46, né, cromossomas, nós temos um menino. Já no estudo genético, apareceu cromossomas XX, nós temos uma menina. O espermatozoide que dita, né, incrível que pareça, o espermatozoide ele tem essa possibilidade de carregar em um espermatozoide só o X, em outro espermatozoide só o Y. Então, o óvulo, quando ele é fecundado com o esperma X, o óvulo sempre é X. Quer dizer o quê? Se o espermatozoide é X, fecunda o óvulo X, vai formar um menino. Já o óvulo, se ele for fecundado com o espermatozoide Y, vai ficar X e Y, vai formar uma menina. Então, há sempre 50% de hipótese para cada tipo de sexo em uma fecundação de seres vivos, principalmente a fecundação humana. Então, é 50% de dar menino ou menina. E mais quem vai determinar vai ser quem? Os espermatozoides. Porque ou ele carrega X ou ele carrega Y. O óvulo sempre vai estar com X. Observem a estrutura, né, lateral, mostrando os cruzamentos genéticos. Óvulo XX, espermatozoide X e Y. Então, sempre pode dar, né, dessa fecundação, dessa reprodução, 50% menina, 50% menino. Continuando. E aí um detalhe, né, mais aprofundado do gênese, né, desse X assim que existe. Então, gene é o segmento de um cromossomo que contém informações sobre determinadas características. Então, dentro do gene, né, onde nós temos ali o gene, né, explicando onde está o detalhezinho daquela pessoa, ele que traz as informações, as características dessas pessoas, né? Genes alelos situados no mesmo local de cada cromossomo. Então, os alelos estão na mesma direção para determinar a mesma característica. Então, alelo, alelo, mesma característica. Está marcado, circulado aí de vermelho. Agora, nós temos o gene que é dominante. Quer dizer o quê? Que ele sobrepõe-se ao recessivo, expressando o bastão 1. Quer dizer o quê? A primeira que vai dominar, o bastão que vai dominar é o gene dominante. Já quando se ocorre só o bastão que representa o alelo recessivo, se mantém os alelos de forma idêntica. Sendo recessivo, só se manifesta se o outro alelo for idêntico. São necessários dois. Então, existe essa diferença de ser dominante e recessivo. Você nascer com mais característica recessiva, né, porque teve que ter uma combinação genética do pai e da mãe, né, para ter essa característica recessiva ser expressa. Ou quer dizer o quê? Que ela apareça. Se não tiver, não tem como. Bom? Porque o gene dominante só precisa de um. Já o recessivo precisa de dois para aparecer esse gene dominante, essa característica recessiva. Nós vamos entender o que seria uma característica recessiva. E aí, continuando o nosso estudo sobre herança hereditária ou transmissão, nós temos duas palavrinhas que vocês precisam guardar, que é dentro da genética, vocês sempre vão levar isso, que é o fenotipo e o genótipo. Fenótipo e genótipo. Estranho? Não. Mas vamos pegar.
fenótipo e genótipo. O que quer dizer o fenótipo? Manifestação da característica. Aquela que você vê, olhos claros, cabelos castanhos, louros, pretos, negros, assim por diante. E o genótipo é aquele alelo que define uma característica interna, que você muitas vezes não aparece. Então, exemplo, cabelo louro, 1, bastãozinho 1, alelo recessivo. Então, para ter pessoas de cabelo louro, tem que se expressar o alelo recessivo. Já o cabelo castanho, ele é dominante. Então, a gente vê mais pessoas de cabelo castanho, né, devido à combinação genética, favorecer para o castanho do que para o louro. Não quer dizer que não tem louro. Tem sim pessoas de cabelo louro, tem bastante. E se vocês observarem em certas regiões do Brasil, tem uma concentração maior de pessoas com cabelo louro do que em outras regiões. Devido a que a genética que existe herdada naquele grupo de pessoas favorece continuar aparecendo recessivo de cabelos louros. Bom? E o fenotipo é a cor, é o que parece. Já o genótipo é o que está dentro do gene que favorece o desenvolvimento dessa característica que vai ser manifestada no indivíduo ao aparecer para outras pessoas e para todos, né, daquele grupo, daquela comunidade. Mais um, lá, fenótipo, cabelo louro, genótipo 2. Vai lá, fenótipo, né? Agora, fenótipo, cabelo castanho. Genótipo vai ser o quê? Czão, Czão ou Czinho, Czinho. Então, para cabelo louro, sempre vai ser recessivo. Izinho, Izinho. Ou Lzão, Lzinho. Existe isso também. No caso aí é o L, louro de L. Então é Lzinho, Lzinho. Já o cabelo castanho, ele vai se manifestar carregando o gene ou não, né? Então o cabelo castanho sempre vai aparecer, mas mesmo ele carregando um alelozinho do louro, do Lzinho que está ali, ó, do lado. Bom? Para a gente entender um pouco mais dos genes dominantes e recessivos, vamos entender um pouco mais. Quais são os genes que dominam e quais são aqueles que vão aparecer de vez em quando? Tipo, genes dominantes é o cabelo escuro, lobo da orelha solto, então tem o queixo projetado, né, aquele que aparece bastante, nariz estriado, dobrar a língua. Então, quem faz, ou quem tem essas estruturas, né, vamos dizer assim, é um gene dominante. Já, gene recessivo é uma pessoa de cabelo louro. Lobo da orelha colado, aderente à face. Né, a questão lateral aqui, né, do crânio, né, perto da maxila, né, ele é colado, não tem aquela voltinha. Queixo recuado, né, nariz arrebitado, não dobra a língua. Então você pode observar que o ser humano, né, quando você começar a pensar isso em você aí, mas eu faço isso, então é dominante. Pô, mas eu não faço aquilo, é recessivo. Mas eu faço isso, eu tenho aquilo. Então nós somos formados de genes dominantes e recessivos. A gente só não expressa um só tipo de gene. Nós temos todos os genes, sendo que alguns são dominantes e recessivos. E isso só foi possível com a herança vinda dos nossos ancestrais, bisavós, avós, pais. Bom? Então, todo ser vivo tem esse conjunto de genes dominante e recessivo. Próximo. E as características hereditárias foram estudadas, né? Claro, nós temos o Mendel, que em 1865, né, estudou os princípios básicos, né, para hereditariedade. Xadrez mediano, quadro onde nós temos o xadrez que faz essa multiplicação possível desses cruzamentos genéticos. Então, o xadrez mendeliano, que foi feito principalmente para apresentar os genes que são dominantes e recessivos nos cruzamentos. Mendel foi que desenvolveu esse estudo, né, dessa forma
de apresentar as características hereditárias através do xadrez mendeliano. Vamos conhecer? E aí, só para a gente detalhar, para conhecer, um gameta contém apenas um cromossomo. O progenitor tem um par de cromossomos, o alelo A ou o Azinho. Então, alelo Azão e Azinho, assim que se fala. Então, vão produzir gametas, Azão e Azinho. A gente está aqui em forma de gameta, entendendo que existe alelos A maiúsculo, que é Azão, e outro Azinho, que é recessivo. O Azão é dominante e o Azinho é recessivo. E aí tá na tabela, que é o xadrez mendeliano, que mostra esses cruzamentos genéticos. Gente, mas esse xadrez, né, esse quadro, vamos dizer assim, ele fica de melhor entendimento quando você monta ele. Então aí já está pronto, então vai ficar um pouco confuso, tá bom? Mas é um cruzamento genético dos gametas que favorece aonde os genes são dominantes e outros que são recessivos, tá bom? Não se preocupe com esse quadro agora não, tá? Então, resumindo, o que nós precisamos entender é o que? Sobre a herança hereditária, saber que características adquiridas elas não são transmitidas. Nós temos genes que são dominantes e recessivos. Nós temos características onde, para se formar o sexo masculino ou feminino, é de 50%, sabendo que o espermatozoide ele carrega ou X ou o Y, e o óvulo sempre vai ser o X, né? E saber um pouco aonde nós estamos aí falando dos fenótipos que aparecem, que é através dos genótipos que se desenvolvem os fenótipos que nós conhecemos em nossos corpos, tá bom? Então, obrigado e vamos junto aí, nesse mais um ano letivo de 2021, estudar um pouco sobre ciências. Obrigado.